bem-vindos ao nosso programa. Hoje vamos falar da Marapa. A Marapa comemorou esta terça-feira 25 anos da sua existência. É uma organização não governamental que tem vindo a desenvolver atividades nos domínios da pesca artesanal e ambiente marinho costeiro. Ela tem estado também a desenvolver atividades não só nestes domínios, para além de outras que vamos conhecer aqui na entrevista com Jorge Rio, que é membro fundador da Marapa, e Arminda Rolim, secretária executiva da ONG Marapa, os quais cumprimento. Bem-vindos a este programa. Obrigado. Muito obrigado. Bem, o que é que se pode falar, que balanço se vos oferece fazer dos 25 anos de existência da Marapa? Bom, obrigada pela oportunidade que nos concedeu para esta entrevista do nosso aniversário de 25 anos. Foi um trabalho de longa data, um sonho de 5 jovens na altura que tinham acabado de desligar de um projeto ligado à pesca artesanal. E como é que se chamava esse projeto? Era o projeto de pesca artesanal. Projeto de apoio à pesca artesanal. Projeto de apoio à pesca artesanal. E esses jovens, como trabalharam no projeto durante algum tempo, disseram qual seria a vida deles depois do projeto, onde é que eles iam irem trabalhar. E parece numa conversa entre eles, acharam, vamos formar uma organização, tendo em conta que nós trabalhamos nesse tempo com a pesca, com os pescadores artesanais e a Palaie. Eles pensaram em organizar para darem continuidade às ações que eles vinham fazendo no quadro dos projetos que eles tinham executado. É nessa vertente que eles fizeram o projeto, mas o senhor Jorge Rio, tendo em conta que é um dos membros fundadores, ele terá mais argumento para fundamentar sobre essa questão. Ok, muito obrigado. Realmente a organização surgiu no quadro do fim de alguns projetos que nós viemos executando, porque nós sentíamos que vinham os projetos, vinham os cooperantes, trabalhavam conosco e depois, quando acabavam os projetos, os técnicos nacionais iam cada um para o seu lado, os meios de trabalho que nós tínhamos dilapidavam-se, os conhecimentos também fugiam-se e nós então estávamos a ver que isso era mau para o nosso país. Tivemos projetos com grandes apoios, o projeto do Japão, o projeto do FIDA, o projeto da Agência Francesa de Desenvolvimento, portanto, vários projetos. Daí nós resolvemos criar a nossa organização. E, na altura, terminava o projeto financiado pela Agência Francesa de Desenvolvimento. Abordamos a questão com a Agência Francesa de Desenvolvimento e eles disseram, sim, senhor, vocês têm muito boa ideia e nós vamos suportar a criação da vossa organização. Foi daí que nós resolvemos em criar a nossa organização com o suporte da própria Agência Francesa de Desenvolvimento. Portanto, por isso é que a Marapa é considerada o petit coucou de la France, né? Portanto, foram os franceses que nos deram um empurrão. E nós criamos a nossa organização e, na altura, nós só trabalhávamos no quadro dos projetos de pesca, de apoio à pesca. Mas criar uma organização só virada para apoio ao setor da pesca artesanal, vimos que faltava algo para complementar. Foi daí que fomos buscar o ambiente. Portanto, porque não existe a pesca artesanal sem o ambiente marinho costeiro. Portanto, a denominação Marapa, mar, ambiente e pesca artesanal, deriva destas questões. Que sensibilidade têm os pescadores relativamente aos 25 anos de existência da Marapa? A sensibilidade total de todos os pescadores de Santo Tomé e do Príncipe. Portanto, nós temos uma abrangência total, temos muitos feitos, e que os pescadores abraçam os feitos da ONG Marapa. Portanto, quero aqui destacar alguns dos feitos. Muitos feitos, né? Portanto, nós fomos os primeiros no Atlântico a introduzir as embarcações com balanceiros. Como deve saber, as nossas canoas tradicionais, de mais em mais, começam a afastar-se muito da costa, com perigos
inúmeros para a navegação e para vir os próprios pescadores. E então nós introduzimos as primeiras embarcações com o balanceiro. E muito mais. Estas embarcações não são construídas com madeiras, com troncos de árvores como as tradicionais. São com materiais importados, de modo a contribuir para nós diminuirmos o abate das árvores, porque temos essa componente muito forte que é do ambiente. Portanto, introduzimos embarcações construídas com contraplacado marinho, com fibras de vidro, etc, etc. E esta construção ainda continua? Claro. Hoje a Marapa já não se ocupa disso. São hoje agora os particulares, os privados, que tomaram a rédea da situação. A Marapa vai por detrás de uma outra questão, que é vermos se conseguimos... O aspecto científico. Aspecto científico e não só o problema dos pescadores financeiramente. Portanto, temos que ir atrás dos bancos comerciais e do próprio governo a ver se nós conseguimos crédito para apoiarmos estes pescadores que pretendem comprar essas embarcações. E, portanto, em função dos números de pescadores existentes no país, hoje o número de pescadores artesanais tem vindo a crescer, porque muitos encontram nesta atividade o seu sustento. E como é que vê, portanto, esta questão dos pescadores artesanais atualmente? Sim, como disse o senhor jornalista, portanto, o número de pescadores em Santo Tomé já é bastante razoável, né? Temos, segundo o último censo feito, temos cerca de 4.155 pescadores artesanais. 4.155 pescadores que enfrentam uma zona de pesca muito perto da costa e que diariamente eles vão para os mesmos sítios realizar as suas pescas. O que está a acontecer é que há uma degradação do ecossistema, porque os pescadores batem todos os dias no mesmo lugar, não têm meios para afastarem mais da costa, portanto, o esforço de pesca é concentrado quase nos mesmos lugares. E os pescadores, hoje, alguns que têm alguns meios, tentam ausentar-se, fugirem da costa e irem fazer a tal pesca do currículo que atinge, por vezes, a 60, 70 milhas. Mas é nesta altura que muitos desaparecem. Exatamente. Porque muitos... desaparecem, chegam a alguns países sem autorização. Exatamente. Portanto, eles, quando fazem essa navegação, se levam o GPS e muitas vezes avaria o GPS, ou se o motor avaria, ou não levam o GPS, muitas vezes ficam à deriva. Se o motor avariar, ficam à deriva. Se o GPS cair na água ou qualquer coisa, também ficam à deriva. E a sorte é que temos o continente do outro lado e que chegam quase sempre ao continente. Mas não podemos dizer que isso não constitui um perigo para a vida dos pescadores, não constitui um problema para as famílias dos pescadores e para o próprio país, né? Porque cada vez que perde um pescador é um problema. Haja apoios de orientações sobre essas questões, mas podemos falar disso um pouco mais além. Exatamente. Dos 4.155 pescadores artesanais, nota-se também que é preciso fazer uma variação geracional. Grande parte dos pescadores tem já mais de 60 anos e a pesca não se compadece muito com a idade. O que é que a Marapa tem vindo a fazer no sentido de incentivar aqueles jovens que queiram dedicar-se à pesca artesanal? A questão é simples. Nós temos 160 mil quilómetros quadrados de superfície marítima. Temos somente 1.001 quilómetros. Por aí, não é? 1.001, acho que é muito menos com a erosão costeira. Que é muito menos. Portanto, de superfície imersa. Terrestre. Se vamos ver, tudo está concentrado na superfície terrestre. Na superfície terrestre nós temos escolas agrónomas, outros apoios da pecuária, etc. Nas pescas, temos tanto mar... Está a referir que é preciso uma escola náutica. É preciso uma escola do mar, uma escola do mar náutica, onde nós temos que dar formação aos pescadores, capacitar os pescadores existentes e dar formações aos jovens sobre esse domínio. Porque, ao nível das pescas, não é só ir lá tirar o peixe do mar. Há N formações que nós podemos dar ao nível do mar. Portanto, o mar hoje é uma riqueza.
podemos dizer que o mar é o nosso petróleo, é o nosso diamante. Mas só que nós ainda não estamos a valorizar o nosso mar. Entretanto, valorizamos de outra forma. Consumimos muito peixe. E não estamos a dar importância ainda ao peixe que nós consumimos. Somos dos países do mundo onde se consome mais peixe. Cerca de 80 e pico por cento de proteína animal provém da pesca artesanal. Portanto, ao nosso ver, é um setor muito importante. Com 4.155 pescadores, com cerca de 3.000 peixeiras, nós vamos fazer viver socialmente quantas pessoas? Rondamos a isso uma média de cerca de 30% da população que vive do setor da pesca artesanal. Portanto, é um setor importantíssimo. E temos que dar os olhares... Não cortar só o Sr. Jorge, é só para reforçar aquilo que ele está a dizer, que nós, a sociedade santomense, vimos o mar que a pesca, a atividade da pesca é só ir ser pescador, mas não é pescador. Se nós tivéssemos uma instituição vocacionada para informar a população mais jovem, as crianças, que na pesca, no mar, pode-se tirar de lá outras valências, outros níveis de empregabilidade, eu acho que a classe juvenil, sobretudo os jovens, tivessem abrir muito mais a sua mente para a questão do mar, porque vê que o mar é para pescar, só para pescar. E pesca, como sabe, é uma arte um pouco agressiva, e as pessoas veem, os jovens querem fazer outras coisas, que têm mais lucidez, e não estão informados sobre o que a pesca pode oferecer à juventude santomense. Eu acho que a direção das pescas, mas as ONGs, têm um trabalho informativo aqui para fazer. E o governo, temos que trabalhar na escola do mar, nós temos várias universidades, mas tu vais à universidade, tu queres estudar, fazer a cadeira de pesca, uma formação ligada à pesca, é só biologia. Tu tens que ser biólogo. Exato. Para além do biólogo, tu não consegues fazer nenhuma, não tem mais no nosso histórico das formações, não tem mais nada relacionado com o mar. É só biologia. E biologia você faz uma cadeira especializada. Você pode dar aulas, pode trabalhar, mas não tem nada ligado ao mar. É isso que nós temos que... Mas o que é que a Marapa tem vindo a divulgar no sentido de que haja esta componente nas nossas universidades? Nós, há tempo, tivemos encontros com uma das ministras que passaram por cá sobre essa questão, para que quando tivessem a fazer o plano curricular das formações, vissem essa questão, porque nós estávamos a ver onde é que se ia instalar as escolas, mas tendo já as escolas universitárias já existentes, podia-se ver, até o Sr. Jorge foi chamado na altura para ajudar, para trabalharem nesse sentido, mas, como sabe, com essa questão de mudança de governo, política em Santo Tomé não é uma política contínua. Quando o governo cai, a equipa toda morre. Nós somos sociedade civil, nós não podemos fazer, nós fazemos aquilo da nossa parte e nós não temos meio, aquilo que nos pedem para fazer, os parceiros pedem-nos para fazer, nós fazemos. E quando não está no nosso alcance, nós como a sociedade civil não podemos fazer mais. Olhando aqui para os números que foram avançados por Jorge Rio, 4.155 pescadores, 3.000 peixeiras, sendo que 80% da proteína animal provém do peixe, e olhando hoje a pressão que o mar tem tido com a questão das mudanças climáticas, etc., como é que se pode visualizar o nosso mar nos próximos anos? Sim, a questão não é muito complicada porque a roda já está inventada, né? Portanto, nós não somos um país diferente, né? Portanto, nós temos uma superfície marítima de 160 vezes superior à nossa superfície terrestre. Nós temos mar. Temos vários países em que também têm superfícies marítimas bastante grandes e têm escolas marítimas com especialidades a nível das pescas, né? Nós não temos gente a estudar naquelas universidades.
Se vamos ver, dos poucos quadros que existem no setor das pescas, são quadros da minha geração. Sim, foram formados em Cuba e União Soviética, já estamos a envelhecer. Há toda a necessidade de uma substituição desses quadros. Temos que enviar quadros para as universidades. Temos Portugal com grandes escolas do mar, temos a França com grandes escolas do mar. Mas internamente não é possível ter pequenas escolas como profissionais, como a que nós temos aqui muito próximo da televisão, escola, centro profissional, em que podem aprender pequenas coisas sobre técnicas do mar, de pesca, etc. Sim, é possível, claro que é possível. Claro que é possível. Tem que haver a vontade dos governantes, porque ter uma escola tem custos, né? Tem custos, mas também tem que haver uma classe docente bem preparada para dar com programas. Mas os quadros existentes no país são suficientes para formar os futuros homens do mar? Para começar, sim, podemos, porque já somos um número razoável de quadros no setor que poderíamos dar o nosso contributo para a formação de quadros, não ainda no nível superior, mas em nível profissional, como disse. Portanto, somos incapazes. E talvez trabalharmos em parceria com as instituições já existentes. Portanto, temos várias instituições de formação aqui internamente, portanto, podíamos ver com eles, né, a forma de encaixarmos também especialidades ligadas às pescas, e não só pesca, como também a navegação, a comunicação, etc. Bem, disse anteriormente que dos 4.155 pescadores, todos vão para o mesmo local fazer a captura de peixe. Sei que há aqui alguns mecanismos adotados pela Marapa, que é a questão dos recifes artificiais. Seria bom, portanto, como é que são constituídos os recifes e quais são as espécies que podem habitar nesses recifes? Sim, ok. Primeiramente, gostaria de fazer uma abordagem antes de dar resposta à sua questão. Portanto, como disse anteriormente, os pescadores, quase todos, concentram os seus esforços de pesca nos mesmos lugares. E se concentram os seus esforços de pesca nos mesmos lugares, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse espaço vai ficar degradado. Exato. Vai existir menos vida. E muitas vezes destruindo os corais, recifes naturais que existem. Então, o que é preciso é fazer reflexões de como restaurarmos esses fundos marinhos. E então, como é que se pode restaurar? Restaurando esses fundos marinhos, podemos fazer com vários cenários. O primeiro cenário é a criação de áreas marinhas protegidas. Portanto, nós estamos a trabalhar nesse sentido, da criação de áreas marinhas protegidas, com alguns financiamentos externos e com algumas organizações não governamentais estrangeiras. E quanto tempo essas áreas marinhas protegidas levarão para que, de facto, tenham lá os seus verdadeiros habitats? É só questão de conservação, portanto, e dependendo do tipo de área marinha que se vai se construir, eu não gostaria de ir muito nessa vertente, porque existem especialistas para falarem desse aspecto. Vou tocar na minha especialidade, que é dos recifes artificiais marinhos. Portanto, nós pretendemos construir blocos de betão e tentarmos colocar em zonas onde não se vê mais vida, onde a vida já é quase inexistente. Temos a zona norte, aqui a pé do Muro Peixe, Micoló, onde sentimos que quase já não há vida. Os recifes artificiais morreram todos, já não há peixe, quase não há vida. Então nós queremos agora repovoar estas zonas. Repovoar com o quê? Com alguns blocos, os blocos de betão, em que nós construímos blocos e sobrepomos os blocos no fundo do mar. E esses blocos no fundo do mar, a tendência é de que vão criar alguns
A linguagem terra-terra cria limo, né? Criar limos. E nesses limos vêm pequenos peixes para se alimentarem dos tais limos, que chamamos de plâncton e fitoplânctons, né? Então, fitoplânctons. Atrás desses pequenos peixes vêm os grandes peixes para habitarem nessas zonas. Depois criam um ambiente propício para a vida dos peixes, como se fosse um recife natural. Portanto, fazemos recifes naturais e eles vêm. Nós temos recifes que foram instalados em 2022, em que o sucesso é total. Portanto, muita vida naqueles recifes. E para dizer que esse primeiro projeto foi financiado pela Agência Nacional de Petróleo, através da BP e da Cosmos Energia. Instalámos cerca de 130 blocos, 130 castelos. Em que zona? Na zona de Morpeixe. Na zona de Morpeixe. E a vida é total aí. Portanto, muita vida. Depois conseguimos um financiamento também com o Priasa e conseguimos instalar alguns blocos. Conseguimos financiamento para construir mais 130 blocos e construímos 10 castelos, também seguindo um pouco a zona onde foi instalar os outros recifes. Depois de um mês de instalar os recifes, fomos fazer um segmento dos recifes e vimos que já há bastante vida também nessas zonas. E pouco a pouco vamos restaurando o fundo marinho e reconstituímos os nossos recursos naturais. Ajudando-nos. Isto aí muito próximo, portanto, e mais além, como é que se vai fazer isto? Podemos continuar a instalar os recifes em toda a zona degradada do país. Não só em Santo Tomé, porque também temos conhecimento que na região da Toma do Príncipe também há zonas em que os recursos também estão... Qual é a previsão que têm? Quantos recifes pretendem instalar? Nós temos que instalar toda a zona degradada de Santo Tomé e do Príncipe. Mas qual é a previsão em termos de estimativa? Nós podemos instalar... Nem posso imaginar a quantidade de recifes, porque a nossa extensão marítima... Estamos a falar do universo de 5 mil a 10 mil ou muito mais ainda. Pois. Ou muito mais ainda, porque mesmo na zona onde nós já instalamos, podemos levá-los um pouco mais além também, trazer um pouco mais perto da costa, portanto, para realmente criarmos um habitat. O que nós aconselhamos é que os recifes já têm peixe, aconselhamos aos pescadores não fazerem uma pesca cima do... Esta alteração que hoje se verifica no mar com o aquecimento global, portanto, a questão das mudanças climáticas, não poderá afetar esses recifes? Sim, sabe, a problemática das mudanças climáticas é uma problemática mundial. O aquecimento da água provoca muitas situações na vida marítima, né? E nós, com o aquecimento, nós não estamos fora dessa... Não, mas não poderá questão. pôr em causa? Pode pôr em causa, mas estamos a trabalhar sobretudo para a criação de vida demersal. A vida demersal. Portanto, são vidas lá no fundo da água, onde e os tais recifes não põem em causa a questão da navegabilidade? Claro que não, claro que não, porque os recifes estão colocados em profundidades calculadas que não perturbam a quantos metros, pelo menos? Nós instalamos os últimos agora, estão a 22 metros de profundidade. 22 metros não é tão profundo assim, não é? Sim, mas o calado de um barco também, os barcos de grandes calados não passam nessa zona. Então, nós instalamos, claro. Eu estava a pensar que isso fosse a uma profundidade que pudesse atingir 1000 metros ou mais de 1000 metros. Não. Os 1000 metros estão lá, intactos. Os peixes a 1000 metros estão lá intactos. Portanto, nós chegamos lá. Mesmo os pescadores que pescam a linha não vão pescar a 1000 metros. Claro, não pescam a 1000 metros. Né? Portanto, e estamos a trabalhar sobretudo na zona costeira ou na zona marítima, onde chega o sol, portanto, onde a vida que nós... Mas para já, bem, estamos no mês de março e em 2024, para este ano, prevêem a colocação de
não podemos garantir sim ou não, porque depois de nós lançarmos 2 grupos de recifes, o que nós sentimos de que O impacto. o impacto é grande e os nossos parceiros de mais em mais começam a se interessar. Estão sensibilizados, não é? Para financiar estas. Então pode ser que poderão vir mais financiamentos. Vão vir mais financiamentos Possível. para, É possível que venha. para instalarmos mais Mas recifes. não podem recorrer a financiamento dessas organizações especializadas em conservação, portanto, do mar. Nós estamos a falar, por exemplo, de Greenpeace, apenas para citar esta, e muitas outras organizações internacionais que zelam para a conservação marinha. Sim, claro. Pois. Temos que ir elaborando os projetos, elaborar os projetos, levar os projetos, desde que os projetos sejam credíveis, né, e que a própria organização seja credível perante essas organizações. Até agora não tivemos nenhum sucesso. Portanto, vamos continuar a bater as portas, né, porque também essas grandes organizações como a Greenpeace e outras têm uma situação. Temos a criação de áreas marinhas protegidas, temos parcerias com grandes financiadores. E vamos buscando financiamentos também para os recifes artificiais marinhos. Estou em crer que vamos conseguir financiamento e, sobretudo, quando existe a boa relação entre a Marapa e o próprio... Ao elaborarem projetos e que, portanto, quem vai submeter o projeto junto às organizações aos possíveis financiadores? São vocês ou a agência financiadora? Neste caso falaram de algumas agências petrolíferas, né? Citaram BP. aqui BP, a Beast Petroleum, que é da empresa, portanto, inglesa de petróleo, BP e mais Cosmo. a Cosmo, que é, portanto, norte-americana, não é? E não solicitaram também a Total, já que ele... Total é francesa. Também já foi lá ter connosco. Nós temos a Galp também, não é? Sim. Sim. Mas só que, Bassimilho, temos que entender as coisas, né? Portanto, nem sempre quando essas empresas petrolíferas, quando vêm para Santo Tomé, eles já trazem os fundos direcionados para determinadas... Então, para a sociedade civil, eles trazem um fundo destinado para a sociedade civil. Eles dizem, vocês podem apresentar projetos até tal montante. E tal montante. Então, nós sentamos, refletimos e elaboramos o projeto. Apresentamos o projeto. Se concordarem, financiam. Se não concordarem. Mas para o nosso caso, para o caso de Santo Tomé e Príncipe, para as empresas petrolíferas, os projetos terão que ser primeiro analisados pelas empresas petrolíferas e depois pela Agência Nacional de Petróleo. Portanto, têm que ser validados pela Agência Nacional de Petróleo. E temos que trabalhar em parceria, em sintonia com essas instituições, explicando bem o projeto, de modo que o projeto seja realmente, os projetos sejam vistos como bons para o próprio país. Porque, às vezes, nós, a sociedade civil, podemos ter uma ideia de formalizar o projeto para que as agências petrolíferas financiem. Elas podem estar sensibilizadas, mas se não for a política direcionada da Agência Nacional de Petróleo, se não estiver inscrito no orçamento ou no plano de atividade deles, eles podem não financiar este ano, podem financiar daqui a 2 anos ou 3 anos. Nós tínhamos feito alguns projetos que nós levamos para essas agências, mas infelizmente não tiveram andamentos porque a agência não estava virada para esta matéria. Era uma matéria ligada à educação e saúde. E eles financiaram questões ligadas à educação e à saúde. Quanto à pesca, eles não financiaram. São dessas coisas que... Exatamente. A Marapa, portanto, justamente vai à busca de financiamento. Sabe que nós estamos inseridos em algumas organizações regionais, como é o caso da Comissão dos Estados da África Central. Depois temos a questão do Golfo da Guiné, que é mais abrangente, que não afeta apenas só a questão da segurança marítima, já que também a pesca está associada à segurança marítima. E então
eu dizia, portanto, perguntava se também recorreram a estas horas. Mas vamos ao encontro de um telespectador. Muito boa tarde. Boa tarde. Senhor Rio, eu sou o indivíduo Nilton, vivo no bairro Verde, e há uma questão que eu pretendo abordar. É a questão relacionada às pedras de betão por dentro do mar. Eu não consigo entender se as pedras de betão e as pedras são para poder prometer para os peixes, pedras que levam massa, ou tem pedra apropriada natural. Sim, Nilton, aquilo são betões para atraírem peixes, mas já explicamos isso, mas seja como for, aqui Jorge Rio vai voltar a explicar isto com outros detalhes. Jorge, por favor. É a única pergunta do telespectador? É a sua única pergunta? É a única. Então, pronto, já a seguir a resposta. Ok, senhor. O Nilton. Ok, senhor Nilton, muito obrigado pela pertinência da questão. Realmente, estes blocos de betão que nós construímos, blocos resistentes ao movimento marítimo, portanto, calculados para resistirem aos movimentos do mar, nós construímos regindo sempre pela proteção do próprio ambiente. Portanto, os blocos são construídos com materiais adequados e nós não trabalhamos sozinhos. Trabalhamos junto a uma universidade portuguesa, que é a Universidade de Algarve, que um dos primeiros betões que nós construímos sob a orientação da Universidade do Mas já agora, esses betões são de quê? Feito com que produto, material? São feitos com uma areia própria, uma areia selecionada, com britas do basalto, com algum cimento e algumas substâncias que ajudam aqui o material depois de ser Qual é o peso? Esses blocos podem pesar até sim. quanto? Dos primeiros blocos que nós construímos tinham 2 toneladas. 2 toneladas? 2 toneladas. E cada bloco. E hoje nós construímos com menos tonelagem, com cerca de 800 quilos, tendo em conta que nas primeiras instalações tivemos muitas dificuldades para instalar, porque aqui em Santo Tomé nós temos muitas dificuldades. Nós não conseguimos um barco que tenha um haste que possa levantar e levar os pesos para construir os castelos no fundo do mar. Tínhamos que lançar os pesos à água e depois, através de balões apropriados, fazer levantar os balões e com os mergulhadores conduzir os blocos, colocarem um em cima do outro e formaram os castelos. Ao amigo Nilton, nós não, de maneira nenhuma, com essa atividade, não prejudicamos de maneira nenhuma os nossos ecossistemas. Pelo contrário, vamos enriquecer os nossos ecossistemas, porque vamos criar muita vida à volta desses ecossistemas. Portanto, construir os castelos. Faz de conta que logo que os betões caem no fundo do mar, eles serão colonizados pela vida marinha. Mas isto é uma forma de colmatar a escassez de pescado, digamos assim. Exato. O propósito é esse. O propósito é de nós contribuirmos para que o nosso mercado continue a ter peixe suficiente para alimentar a nossa população. Portanto, hoje somos felizardos em consumir muito peixe. Cada um de nós consumimos cerca de 23 qualquer coisa de quilos de peixe por ano. Nós temos que dar essa garantia aos nossos... Mas agora, outras atividades que o nosso mar tem pressão, como sabemos, há alguns barcos que circulam nas nossas águas marítimas que fazem, portanto, lavagem, chamada lavagem, portanto, dos barcos, dos tanques por aí fora, que alguns produtos que podem fazer mal às espécies que lá existem, para além de outras atividades mesmo que fazemos na terra e que vão ao mar e que podem poluir o nosso mar, isto não afetará estes recifes? Sim, nós temos que trabalhar no sentido de melhorarmos essas questões. Portanto,
o país tem estruturas que devem fiscalizar velar por essas questões. A fiscalização. Portanto, mas nem sempre, que também, se vocês, as estruturas que nós temos, também não têm lá grandes condições, não é? Exatamente. E Portanto, têm as suas dificuldades. Sim, mas sabe que cada um deve zelar pelo seu setor. Okay. Nós não temos muitos conhecimentos sobre a poluição marítima. Temos poucas. E não temos meios para fazer essa fiscalização. Mas sabemos que a poluição, através do petróleo ou das águas de tanques dos barcos, os rios que são contaminados pelos plásticos, os rios que são contaminados pelo petróleo, enfim, tudo isso contribui para que a vida fragilize a vida marítima. Entende? Porque nós temos determinadas espécies que, se comeram um pedacinho de plástico, elas acabam por morrer, se é indigesto e acabam por morrer. Temos espécies, se os nossos rios vão ter constantemente a baía, portanto, escorrem para a baía, e se vêm carregados de substâncias poluentes... Mas grande parte dos nossos rios, portanto, são assim. Não é? Exatamente. Olhamos para o rio Água Grande. Não é? Exatamente. Portanto, e então poluem realmente a vida. Poluem o mar e mata vidas. O que é necessário é haver um controle tanto na terra como no mar. Portanto, os barcos que lavam os seus tanques, que no mar abrem os seus tanques com água de lastro, etc., portanto, deve-se evitar isso. Portanto, aliás, há leis internacionais que proíbem essas coisas. Há leis internacionais, enquanto não houver fiscalização, acabam por isso é outro. não cumprir. Esse é um grande problema. Esse é um grande problema. Mas eu estou em crer que o país vai evoluindo, vão aparecer organizações internamente que também vão trabalhar na questão da poluição da água. Portanto, é grave, porque há substâncias que ficam na água que depois os peixes estarem nesse ambiente, o próprio pescado, ao consumirmos, pode trazer complicações graves para a nossa saúde. Portanto, é preciso realmente que as sessões de fiscalização realmente façam os seus deveres. Os tais recifes que têm sido produzidos e colocados tanto pela Marapa no nosso mar estão a ser feitos em consonância, disse aqui que tem o apoio da Universidade de Algarve, e a nível interno, há alguma conexão com outras estruturas? Sim. É claro. Qual é? Os nossos projetos não são desligados de outras estruturas. Né? Nós estamos a falar da Direção das Pescas, estamos a falar da Direção-Geral do Ambiente, estamos a falar da Capitania dos Portos, estamos a falar da Guarda Costeira, das associações dos pescadores. Portanto, nós não fazemos nenhum trabalho de forma mas a Associação dos Pescadores previamente são avisados da existência desse recife. Participam na colocação, na elaboração da concessão do projeto, na colocação dos recifes e no seguimento dos recifes. Portanto, nós depois instalamos a equipa de mergulhadores que vão filmar e ver a situação em que está os recifes. E eles congratulam-se com a colocação desses recifes? Olha, para os pescadores, a ilha de Santo Tomé já devia estar toda ela com recifes. E outra questão que eu só queria reforçar, o Sr. Jorge, é que o objetivo do Recife é para que os pescadores não saiam muito distante. Exato. E que eles façam uma pesca seletiva, não fazerem pesca destrutiva, como às vezes nós temos estado a constatar. Com recife, com linha, eles podem parar ali, estarem a fazer a sua pesca, os peixes estão ali, sem destruir nada. É o objetivo do Recife. Portanto, também, para além dessa questão do Recife, visa justamente atrair o pescado, etc., mas consta que algumas espécies marinhas têm vindo a desaparecer, estão em via de extinção. Então, como evitar, portanto, essa situação, para que não haja uma degradação, portanto, dessas espécies marinhas? Exatamente. Essa é a nossa satisfação no quadro desse projeto.
a situação total, porque depois dos mergulhos de segmento, os primeiros recifes que nós colocamos, vimos espécies que já não se via aqui. Não se via. Quais, por exemplo? Não pescaram. Temos o caso do bubu. Bubu, exato. O bubu. Já não se vê bubu. Não se via mais o bubu. Mas já existe uma colonização de bubus nos recifes. Quer dizer que daqui a pouco nós vamos ter bubu. Vamos ter bubu. Disse bubu? Bubu. Bubu, Peixe né? bubu. É. Peixe bubu, pois, exato. Qual é o nome científico? Olha, nesse momento não posso dizer. Nesse momento não posso dizer. Mas depois também temos outras espécies que estavam a colonizar. Por exemplo, o peixe-porco. Vimos animais bastante. A espécie de peixe-porco. É uma espécie Mas de sempre existiu peixe-porco no país? Sim, peixe-porco, sim. Sempre Tem existiu. a configuração mesmo? Tem. A cara. Não é a configuração do porco. A cara dele. Portanto, o peixe-porco é uma espécie de messal, de fundo, semelhante ao cherne. Exato. Semelhante ao cherne. Portanto, é uma espécie que não se via mais, está bem mesmo em extinção. E essa espécie já começa a colonizar também os recifes. Né? Portanto, é a nossa satisfação, porque sentimos... Mas o bubu ainda não está a ser capturado, porque ainda não se vê no mercado. Claro, Mas nós vimos, nas imagens. Já vimos. Nas imagens, mas ainda não chega ao prato da população ainda, não é? Mas vai chegar. Nós temos esperança que vai chegar. Portanto, são espécies também de crescimento muito lento. E, por exemplo, este ano houve muito concom. Pois, exato. Na zona de Micoló. Pois. Que não tinha havido, aos anos anteriores não aparecia assim tanto concom como apareceu. Mesmo também ou o coelho, não é? Sim, o coelho já é uma espécie que o Sr. Jorge pode falar, mas o concom é devido ao recife que nós instalamos lá naquela zona. A espécie como aquela, há algumas espécies mais, outras ao fundo, outras mais à superfície, como o caso aquilo que tem-se vindo a consumir muito, que é fulu-fulu. Fulu-fulu, são peixes Pois, imigratórios. Acho que tivemos uma boa presença dessa espécie e temos tido, não é? Portanto, temos tido. Pois. Tudo isso joga muito com a saúde do mar. Tudo joga com a saúde do mar. Portanto, nós, ao instalarmos os recifes artificiais, estamos a criar um ambiente propício para a vida de peixe, para a vida no mar. Criamos peixe e os peixes do fundo terão um ambiente propício e depois os peixes da superfície, cada vez que há essa movimentação, portanto, mesmo os peixes da superfície, que são os chamados espécies pelágicas, que vêm para povoarem e alimentarem-se das espécies que existem. Portanto, como disse a senhora Arminda, portanto, este ano, por exemplo, notamos que não houve o voador-panhá, mas sim houve abundância de concom. Exatamente, mas porquê que não houve o voador-panhá? Há alguma explicação? Sim, o voador-panhá é da tal questão que referiu, existe a questão das correntes marítimas, porque nós estamos aqui numa zona de somos influenciados pela corrente de Bengala, não é? A corrente fria de Bengala e a corrente quente do Golfo. Pois. Portanto, essas duas correntes encontravam-se aqui na nossa zona, E, sabes, uma corrente fria e uma corrente quente, quando se encontram, criam uma água morna, não é? Uma água morna. E os voadores vêm, sobretudo, para depositar os seus ovos na água morna, que é o ambiente onde eles procuram para depositar os ovos e demoram os ovos se eclodirem. Tendo em conta que alguns estudos dizem que determinadas correntes, sobretudo a corrente fria de Bengala, a tendência é desviar. Ela está a desviar, já não está a entrar na nossa zona marítima. E ao não entrar, esse encontro de dois oceanos que nós chamamos de upling, cria-se aquele movimento de água virada de cima para baixo, portanto o upling deixa de existir. Então o peixe já não vê essas condições para virem depositar os ovos e muitas vezes. E para além também da subcaptura também, que nós podemos referir também à subcaptura do peixe voador panhá. Por quê?
Porque os nossos pescadores, quando apanham o vador panhá, apanham com as ovas, com a fêmea, com o macho, tudo trazem para a terra. E as ovas deixam na terra. E morrem. As ervas os ovos. Mas não há alguma forma de capacitar os pescadores cada vez mais para que evitem esta prática? Sim, já foi muitos trabalhos disso. Mas devem continuar a fazer. Claro, é contínuo o trabalho. Portanto, é sempre que explicar aos pescadores aqui um feixe de capim que trazem do mar, vê só a quantidade de baguinhos que estão lá. Mas o que é que devem fazer? Ao trazer esse feixe, depositá-lo no mar? Devem deixar na zona. O objetivo é deixar na zona, porque é lá na zona onde os vadores... Mas através desse feixe, tem lá vadores, não é? Cada baguinho, se tira o vador e devem deixar as ovas. Exato. Por que tem o nome vador panhá? Tem o vador panhá porque os vadores, quando vêm e sobem em cima do capim para desovarem, as fêmeas ficam em cima do capim e os machos ficam à volta a fecundar os ovos. E então os pescadores, com o sol lavar, vão apanhando o peixe. Portanto, tem o nome vador panhá porque apanha-se o vador com sol lavar, com os cestos próprios para a canoa. E quando terminam a pesca, o dever é deixarem esses capins. Mas trazem para a zona de pesca. Depois, aí está. Portanto, deve haver os serviços dos reguladores que devem regular essa questão. Portanto, penalizar as pessoas. E aquela prática que existia, e não sei se ainda existe, não é? Da captura de pescado com alguns artefactos, portanto, nós temos o caso de granadas que eram utilizados. Essa prática ainda persiste? Já não persistem de uma forma assim muito, mas temos conhecimento que muitos pescadores falam do uso ainda de granadas. Agora fala mais das granadas artificiais, né? Portanto, estão em casa. Portanto, mas já não se fala muito. Mas que essa substância é uma prática lesiva, muito negativa. A conservação, portanto, marinha. Né? Muito negativa para os nossos ecossistemas. Portanto, destrói tudo. Destrói onde é uma... Mas que papel têm feito junto às associações dos pescadores para que elas sensibilizem os seus associados de forma a evitar esta prática? Sim, mas será que são os pescadores artesanais que fazem essa prática? Bem, portanto, são pessoas já. Mas que são os chamados mergulhadores que se dedicam à pesca? Sim, que se dedicam à pesca, mas os que lançam, os que lançam ainda as granadas, não são pescadores artesanais, porque os pescadores artesanais tendem a proteger, sobretudo os de fio, etc., tendem a proteger as suas zonas de pesca. Portanto. Também há relatos de que, bem, isto aí a Marapa deve ter conhecimento, algumas disputas no alto mar entre pescadores de X e Y zona, porque esta área é minha e não deves interferir nesta área, que não deves pescar. Vocês têm conhecimento disto? Sim, tanto... Não podemos dizer que o mar em Santo Tomé é aberto. Portanto, não podemos dizer que o pescador da Praia Gamboa... Não, mas há essa prática. Não possa ir pescar em Porto Alegre, por exemplo. Não, o mar aqui é aberto. O mar é aberto e os pescadores vão em busca de pescar, a sobrevivência. Só que o que acontece é que, muitas vezes, numa zona de pesca, por exemplo, de Santana, uma zona de pesca dos pescadores de Messias Alves, por exemplo, e os pescadores da Praia Gamboa têm uma técnica e artes de pesca diferente deles. Portanto, os pescadores de Santana vão com seus fios, né, palanques, etc., a pescarem. É uma pesca muito lenta. Enquanto os pescadores da Praia Gamboa levam, primeiro são embarcações motorizadas e redes, muitas vezes de um tamanho razoável, e à procura de manchas de peixe. Logo que vê as manchas de peixe, eles cercam. E quando cercam,
Se o pescador de fio está aí a puxar o fio, já há uma contradição. É uma contradição. Porque o de fio acaba por não levar nada, quase nada. Já é uma contradição. E então aparece confusões. Né? Confusões. E como evitar? Portanto, nós, a Marapa, temos estado a fazer algum trabalho de sensibilização, com esses pescadores para que não lesem o outro, porque o mar é aberto. Se eles viram o pescador de linha a fazerem pesca, que deixem a pescar, ou como cardume, peixe desaparece, pode desaparecer a qualquer momento, podem falar, eles metem sua rede, mas quando capturarem, dá o senhor da linha qualquer... não há essa essas pessoas não fazem isso. Não, podem fazer. Eles fazem? Há muitos que fazem. Eles com cardume, como têm rede, põem a rede nessa zona, depois eles, quando pegam, põem no barco deles, dão o senhor que está com linha um pouco, para ver uma meio termo aí. Mar não é meu, não é teu, mas vamos dividir o mal pelas aldeias, né? É isso que nós temos estado a fazer. A Marapa tem estado a fazer isso junto aos pescadores, mesmo dos fios, para que quando vêm, saem, deixam-os fazer, depois para entrarem num consenso. De facto, é uma situação que tem vindo a preocupar, porque há casos mesmo em que põem em perigo a vida deste ou daquele pescador, porque chega até a haver brigas. Sim, temos relatos tristes. Confronto físico. Sim. Temos relatos bastante tristes. Agressões. Que nós temos estado a apelá-los, né? Que eles tenham um bom senso de servir, de dar oportunidade aos outros, porque aqueles que fazem pesca linha já são cansados, não têm a mesma vivacidade desses pescadores, são jovens, são cerca de 19, 20 pescadores, 12 pescadores que vão num barco, são muitos. Para eles também porem no lugar deles, dos mais velhos. Temos estado a fazer nosso trabalho de sensibilização nesta vertente. Exato. Então, o olhar aqui agora é para os tais recifes artificiais. Disse que algumas espécies marinhas que já não víamos há algum tempo, sobretudo peixes, já começam a aparecer, e há previsão também de muitas outras reaparecerem, não é? Exatamente. Portanto, é isso. Portanto, é a nossa satisfação como uma organização não governamental ambientalista. Portanto, a Moreia também pode aparecer, não é? Hoje a Moreia também, vimos Moreias. Pois, vimos agora poucas Moreias. Sim, vimos Moreias nos recifes, vimos povoamentos de búzios, portanto, várias espécies de búzios à volta dos recifes, portanto, muitas espécies estão aí. Mas depois, em termos de... esses recifes também são atraídos pelos crustáceos e moluscos? Sim, claro. Portanto, os recifes, o objetivo dos recifes é de nós fazer vida, criar vida marinha à volta dos recifes. Não tem extinção de espécies. Portanto, os peixes, os moluscos, os cefalópodes vão lá buscar a vida. Vão buscar a alimentação, porque isso cria alimentação. Mas depois acabam por ficar por lá. Ficam, sim, claro. Mas agora, portanto, a vida dessas espécies, tal como os seres humanos também, ao estarem lá todos, cada um com o seu estilo de vida marinha, pode haver confronto entre eles, não é? Claro, um come o outro. Um come o outro. Portanto, é normal. Portanto, se fosse um recife natural. Natural seria a mesma Se fosse coisa. uma pedra, por exemplo, natural. Haveria esses confrontos. O nosso objetivo nem estamos a ver para esse aspecto. Estamos a ver para o aspecto que temos que repovoar o nosso mar. Torná-lo como estava antes. Portanto, foi a ação do homem que destruiu essas zonas. Portanto, nas zonas de Morro-Peixe, tínhamos lá muito calcário. Tínhamos muitos recifes, os recifes naturais. E foram destruídos devido à ação do homem. E nós, colocando os recifes artificiais, vamos repovoar estas zonas todas que já muito degradadas. Volto a colocar a questão anterior. Num cenário, estão a prever por quantos anos é que poderemos ter um recife ou restaurar num cenário de 30 anos? Não é? Sim. Portanto, pode ser. Sim, podemos...
Olha, Quer dizer, a verdade é que já não estaremos vivos. sim, sim, sim. Grandes países como o Japão, por exemplo, já vêm instalando recifes artificiais há longas décadas, muitos anos, e continuam a instalar. Portanto, nós não podemos fazer esse cálculo. Portanto, temos que ver então, a necessidade. porquê é que no passado não se utilizou essa técnica, só agora é que está a utilizar? Porque tínhamos natural. Natural. Tínhamos Mas não se aperceberam que este natural havia de esgotar-se? Não, é como agora, diz-se que peixe não acaba no mar. E nós temos estado a constatar que há espécies que não se vê. É isso. É que com a mão do homem na natureza, estamos constatando a destruição do próprio homem na natureza. E cada vez que o homem vai degradando a natureza, nós vamos tentar, o próprio homem vai tentar restaurá-lo. É o que aconteceu. A restauração demora. Sim, demora. Porque anteriormente nós fazíamos o DCP. Como nós tínhamos problema, fazíamos concentração do peixe para que eles não fossem para o distante. O DCP também é um dispositivo de concentração do pescado. E esse dispositivo ainda continua a ser aplicável? É aplicável, mas os que nós já instalamos, próprios pescadores, também são coisas que não demoram muito tempo. Mas os pescadores que fizeram destruir? Outros destroem. Sim, eu posso ajudá-la. Ele pode falar melhor que eu está dentro disso. Eu posso ajudá-la, portanto. As boias, nós chamamos aqui, os pessoas chamam de boias, nós chamamos de DCPs, que são os dispositivos de concentração de peixe. Eles são colocados, sobretudo, para atraírem espécies pelágicas. As espécies pelágicas são as espécies que, tanto deambulam no mar, a busca de temperatura da água, alimentação, etc. Então, nós colocamos esses dispositivos para fazer concentrar essas espécies e não permitindo aos pescadores fazer uma pesca aleatória. Portanto, já sabem que lá há peixe e eles dirigem-se para os dispositivos e fazem a sua pesca. Ao contrário dos recifes artificiais, os DCPs não têm uma vida muito longa. Portanto, estão na superfície, há muito movimento no fundo do mar, e são cabos que nós colocamos, a ação dos peixes coelhos a roer os cabos, os movimentos do próprio mar, e os cabos podem aguentar um tempo útil de 2 anos, 3 anos no máximo. Portanto, não são perenes. Ao contrário dos recifes, já é para toda a vida. Portanto, as redes não conseguem destruir os recifes, porque são castelos. São castelos construídos e a vida fica nos buracos. Por isso é que nós não aconselhamos os pescadores pescarem em cima dos recifes. Aconselhamos que eles pesquem à volta dos recifes, porque os peixes, depois estão aí concentrados, eles tendem a sair, passear. E quem vai passear são os que têm mais postura, né? Portanto, mais força, maiores. E nessa altura os pescadores podem pescar essas espécies. Não pescar em cima dos próprios recifes, para evitar que não haja uma subexploração dos recursos nestas zonas. Portanto, Massimiliano, portanto, são trabalhos de reflexão que a Marapa vem fazendo, não só a Marapa, portanto, nós trabalhamos em sintonia, sobretudo com a Direção-Geral das Pescas, né? Portanto, onde essas reflexões são colocadas na mesa e nós analisamos isso. Nós, como organização não governamental, temos alguma facilidade em conseguir financiamentos e nós, quando conseguimos financiamentos, informamos que vamos trabalhar em conjunto e colocamos esses recifes artificiais. Portanto, é um trabalho de todos e para todos e estamos em crer que com esta ação e se conseguimmos colocar mais recifes, como disse o Massimiliano, daqui a mais 15 anos, portanto, estamos em crer, mesmo se nós não existimos, né? Portanto, o legado vamos deixar para os nossos... E esperemos que a Marapa resista por mais 15 anos. Né? Sim, por mais 20, mais 30. Sim, mais 30. Portanto, nós temos... a Marapa é uma organização que poderá viver eternamente. Portanto, o que é preciso é trabalharmos na sequência das coisas. Né? Portanto, temos que formar jovens,
Eu estou velho. E a Marapa tem vindo a fazer esse trabalho? Sim. Então, recrutamos jovens que estamos agora a trabalhar com a Universidade de Santo Tomé, em que os estudantes que terminaram, enquadramos automaticamente na organização, no quadro dos projetos que nós temos, e são quadros que têm estado a dar uma resposta bastante positiva e veloz, como se fossem os recifes. Né? Os recifes estão a ser colonizados. Portanto, estamos em crer que estamos em bom caminho, mas apelamos realmente que instituições como a Universidade de Santo Tomé que tenham também carreiras ligadas ao mar, à pesca, às ciências do mar. Né? Portanto, no mar temos muita coisa para estudar. Sim, de facto, o mar, e aliás, embora não estejamos aqui a falar da tal conferência que vai ter lugar já na cidade de Santo António sobre a questão da biodiversidade, não é? E justamente centra-se na busca de financiamento para alguns projetos que eventualmente vão ser implementados no país, e também fala-se justamente da questão do chamado Fundo Azul, não é? Que é, portanto, encontrar fundos para financiar projetos marinhos. Esperemos que, de facto, de lá saiam projetos concretizáveis e que também mobilizem os possíveis financiadores para que daqui a algum tempo tenhamos financiamento para este ou aquele projeto para a conservação da nossa biodiversidade marinha. Não é isto? É isto mesmo. É mesmo isso, porque realmente esta conferência, né, que vai decorrer agora na região autónoma do Príncipe, para nós é uma conferência de extrema importância para um país como Santo Tomé e Príncipe. Um país em que, durante toda a época colonial, estavam de costas viradas, todos os Santo Tomé estavam de costas viradas para o mar. Ninguém queria saber do mar, porque ninguém não sabia, não conhecia. Não, só queria explorar. Não conhecia a importância do mar. Não, queríamos só explorar. Não conhecia a importância do mar. Portanto, toda a gente que era virada para o mar eram pescadores, eram angulares, eram não sei o quê. Portanto, nós conhecemos essa situação. Portanto, mas hoje a história muda. A história muda. E nós sabemos que, mesmo depois da independência, as pessoas estavam lá enclavadas no interior, estavam lá no interior a viver, fizeram o quê? Vieram todos para a beira-mar, para a costa. Por quê? Porque os recursos estavam aqui na costa. Né? Tinham areia, tinham pedras, tinham peixe, etc. Portanto, aí vieram. E hoje temos uma superlotação na nossa costa. Portanto, quase toda a gente, todo mundo está a viver perto do mar. Perto do mar. Mas isso com um perigo, com os tais efeitos climáticos, etc. Com os efeitos climáticos, sim, senhor, mas tudo isso vai se adaptando. Vai se adaptando. Entende? Portanto, temos o projeto com o Banco Mundial, que está a apoiar-nos na adaptação dessas questões, mas nós não podemos degradar e depois estamos a adaptar. Né? Portanto, a partir de agora temos uma visão de que, olha, estamos a construir, é preciso construir com cuidado. Né? Portanto, não muito ao pé do mar, não, porque o mar a tendência... Sim, porque o mar tem vindo a engolir a terra. Tem engolir a terra. Dizíamos que tínhamos 1001 km², agora e de temos acordo com menos. alguns estudos, e não sei se são tão credíveis ou não, que hoje devemos estar a 900 e tal quilómetros. E são estudos credíveis, são credíveis porque nós que trabalhamos na zona costeira sentimos isso. Eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar na Praia Gamboa, ia para a Gamboa, tinha lá muitos amigos, e hoje, onde está a estação de combustível, aí à frente, portanto, aí havia casa, aí a estação de combustível aí à frente da televisão. Sim. A bomba. Havia casas, mas além. Hoje o mar já está aqui, onde nós estamos. Portanto, já engoliu muita área, já engoliu muitas casas, muita superfície. Portanto, é verdade que a nossa superfície terrestre já não é a mesma. Não é a mesma. Bem, então, olha, vamos chegar ao fim do nosso programa. Não sei se querem acrescentar algo mais que
esteja relacionado com o 25º aniversário da vossa existência, que foi assinalado ainda na última terça-feira, portanto ontem. Bem, caso queiram. Sim, só para não sei sem dizer nada sobre a data. É uma data histórica para nós, a ONG Marapa, e temos que agradecer esses 25 anos, os nossos parceiros que confiaram, sempre deram uma força à ONG Marapa, nos apoiaram nesta nossa caminhada. Também aos técnicos das ONGs, não os membros, mas sim os técnicos que passaram pela ONG, que deram também o seu contributo para que nós possamos chegar onde nós chegamos hoje. Hoje estamos no nível internacional. Internacionalmente, quase todas as associações, todas as organizações internacionais conhecem Marapa. Nós temos um site que as pessoas visualizam nosso site. Uma questão que ficou, portanto, pendurada quando o jovem ia intervir, portanto, o jovem Nilton, é de que forma que tem estado a potencializar a parceria com organizações regionais, ou seja, africanas. Nós temos aqui a CEIAC, falamos da Comissão do Golfo da Guiné, e temos um país com o qual também se pode cooperar muito, que é o Ghana, que tem uma larga experiência justamente nesta questão da sociedade civil pesqueira, etc, etc. Vocês têm estado a potencializar essas parcerias regionais? Neste momento, que eu tenho conhecimento sobre a conservação das tartarugas. Temos uma organização a nível daqui do Golfo, aqui a nível da costa africana, que Marapa faz parte dessa organização, e nós temos participado em alguns encontros. Temos um técnico que é ponto focal desta organização, participamos e publicamos no nosso site também algumas atividades que nós fazemos. Sim. Mas o Sr. Jorge pode... Portanto, nós realmente temos parcerias com muitas dessas instituições, né? Éramos membros do COREP, mesmo o ACA, o projeto ACA é um projeto da sub-região. A Marapa está inserida no ACA. O ACA mais traz a mesma, digamos, quase a mesma filosofia. Temos o CAC, portanto, nós participamos em muitos encontros com essas instituições e fazemos os nossos apelos. Não estamos desligados ao continente. Pelo contrário, estamos a buscar... Estou-me a referir se essa integração tem sido benéfica. Sim. Portanto, para atrair investimentos. E nós sabemos, a cooperação Sul-Sul é uma cooperação valiosa para a Marapa. Portanto, buscamos parcerias no Norte, também estamos a buscar parcerias no Sul-Sul, porque no Sul. Por exemplo, eu vou lhe dizer que a diminuição dos pesos de recifes foi graças a um consultor senegalês que esteve cá em Santo Tomé e que nós estávamos a trabalhar juntos e mostramos os nossos pesos e disseram: olha, nós também temos essa situação. Nós temos que diminuir os pesos devido aos problemas com a instalação dos pesos. E chegámos a essa conclusão. Portanto, foi um experto de pesca que também viveu isso no seu país, em Senegal, e trouxe-nos essa experiência. E nós mudamos. E quando nós mudamos, informamos aos pescadores que íamos mudar. Os pescadores disseram: colhendo mal na cabeça, não. Já está tudo calculado aqui na zona, portanto, são 800 quilos. Portanto, podemos dizer que não são pesos pequenos, já? São pesos muito, muito grandes. Pois, eu também, na sequência da colega Arminda, portanto, eu gostaria de fazer alguns apelos, né? Portanto, ao fecharmos o programa, portanto, eu gostaria de que ficasse o apelo que nós, ao nível do setor das pescas, né, devíamos criar um instituto de desenvolvimento das pescas, né, com sua autonomia financeira. Mas é o instituto que pudesse substituir a direção das pescas? Não, temos vários países, exemplo do próprio Cabo Verde, por exemplo, tem o Instituto das Pescas e tem a direção das pescas, portanto, um não tira poder ao outro, portanto, cada um com a sua ação. Também o apelo
para criarmos a Escola do Mar. Portanto, deve haver uma Escola do Mar. Um país rodeado do mar, temos que ter uma escola. E que é maior que a nossa Que é a nossa superfície marítima. Também, associada à Escola do Mar, portanto, temos casas, lojas especializadas em artigos do mar. Portanto, nós não temos nenhuma loja especializada em artigos do mar. Mas a Marapa não pode incentivar isto? Podemos incentivar, sim, senhora, e isto está dentro da nossa reflexão. Por isso, nós temos isso como recomendações a nós próprios também. Portanto, não só aos nossos governantes, como também a nós próprios, que temos de dinamizar essa situação. Também trabalharmos mais e mais ainda sobre as cooperativas, associações de pesca. Portanto, trabalharmos de forma individual. Mas no passado havia muito mais, e agora sim, porque é que... portanto, temos que voltar a dinamizar essa questão das cooperativas de pesca, porque só com cooperativas nós podemos realmente tirar isso. E, sobretudo, se nós estamos a pensar em levar a nossa frota de pesca para mais além e buscar o peixe nas zonas onde os nossos pescadores hoje não têm acesso, fazerem pescas de vários dias, porque isso de ir e vir há muitos desgastes de materiais e também o custo é muito alto. Portanto, temos que desenvolver cooperativas. E o outro aspecto é de nós continuarmos a trabalhar na restauração do fundo marinho, portanto, colocando os recifes, colocando os DCPs, enfim, portanto, melhorarmos os nossos ecossistemas marinhos. Portanto, estas são as considerações que eu gostaria de deixar e, enfim, não sei se Massimino tem mais que comentar. Portanto, bem, também agradecer aqui a vossa presença, quero agradecer aqui a presença da Arminda Rolim, a secretária executiva da ONG Marapa, e Jorge Rio, membro fundador desta ONG Marapa. A Marapa que assinalou na última terça-feira 25 anos da sua existência, é uma organização não governamental que tem vindo a trabalhar nas vertentes da pesca artesanal e ambiente marinho costeiro. Nosso muito obrigado e fica o convite para a próxima edição. Obrigado.